Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Dica do Instrutor. Eu sou Rodrigo Peniani e hoje a gente vai falar de manutenção cadastral. Fica ligado que é logo depois da vinheta. Bom, vamos lá então para mais um vídeo Dica do Instrutor, para mais uma aula grátis aqui no nosso quadro Dica do Instrutor. E hoje a gente vai falar de manutenção cadastral. E o que você precisa saber de manutenção cadastral? Quando a gente fala de cadastro de pessoas, de dados pessoais ou de dados de um funcionário, a gente tem aí três principais transações onde eu consigo visualizar, editar e até mesmo fazer o cadastro de um funcionário, beleza? Então a gente vai começar falando primeiro da transação PA40, que é a transação que chama medidas. É a partir dessa transação onde eu consigo cadastrar aquelas medidas que nós vimos no vídeo da aula anterior, né, na aula lá de medidas e infogrupos, e que eu vou até deixar o card em algum lugar da tela aqui para você assistir, caso você não tenha assistido. Mas então a gente cadastra uma medida de pessoal, uma medida dentro lá para um funcionário ou para um candidato, através da transação PA40. Então nós vamos ver hoje a transação PA40. Depois a gente tem duas transações que a gente trata diretamente os dados cadastrados já quando eu já tenho um funcionário cadastrado. Então a gente tem lá como exibir e como dar manutenção, como editar as informações do funcionário, que são as transações PA20, que é exibição de dados mestres, e a transação PA30, que é a transação de atualização de dados mestres. Beleza? Bora lá então já para o sistema, vamos ver essas três transações aqui, como é que elas funcionam. Belezinha? Então, bora lá, olha só. Então, a transação PA40 é a transação aqui onde eu tenho a minha relação de medidas que eu vou executar aqui, que eu vou cadastrar, que eu vou criar para o meu funcionário. Se ele for um candidato, a única medida que eu posso atribuir a um candidato é uma medida de admissão. Se ele já passa a ser um funcionário, então eu posso ter uma movimentação, eu posso ter uma alteração salarial ou eu posso ter um desligamento. Então, quando é um candidato que vai ser admitido, eu venho aqui, coloco a admissão, a data do início dessa medida ou a data de admissão desse candidato e clico no botão executar. Então vamos fazer uma simulação aqui sem seguir toda a medida de admissão. Então vou colocar aqui que um determinado candidato vai começar no dia 1/6/2022. Vou marcar aqui, então, vou flegar aqui, né, ó, marcar aqui a linha onde tem a medida de admissão e vou executar. E aí aqui eu tenho alguns dados para eu preencher, como por exemplo aqui o motivo da medida, certo? Que a gente viu lá, né, na aula primeiro emprego e reemprego, e eu posso colocar aqui uma posição. Beleza? E aí, a partir daqui, todos os dados organizacionais, todos os dados desse meu funcionário passam a ser exibidos na tela para mim através da configuração do infogrupo que nós vimos na aula anterior. Beleza? Então, essa daqui é a transação PA40. Eu vou até sair aqui, não vou gravar nenhuma informação. Então, nós vimos aqui a transação PA40, a transação para o nosso, onde eu cadastro medidas para o nosso funcionário ou para o nosso candidato. Beleza? A outra transação, a transação PA20, vocês já devem ter visto várias vezes aí em todos os vídeos, em todas as aulas que a gente tem aqui no quadro Dica do Instrutor, que é a transação onde a gente utiliza para acessar um determinado funcionário e os infotipos que a gente tem cadastrado para esse funcionário. Então, transação PA20 já está mais do que conhecida. Então, a gente tem aqui, né, então, um funcionário. Vou pegar aqui opa, foi um 0 a mais. Vou pegar aqui o meu funcionário Carlos Silva, que é o nosso estatutário, e através dessa transação aqui, onde eu consigo navegar por todos os infotipos que eu tenho cadastro para esse funcionário. Como é que eu faço aqui, então? Como que eu visualizo? Como é que
que eu navego por essa transação. Então eu tenho aqui as abinhas para cada tipo de infotipo, né? Então eu tenho aqui, ó, começando aqui com dados organizacionais. Então eu tenho o infotipo 0, que é o infotipo de medidas, o infotipo 1, que é o infotipo de atribuição organizacional, infotipo 16, que é o elementos do contrato, e sempre que eu tenho esse flagzinho, esse checkzinho verde aqui na frente de cada infotipo, significa que eu tenho cadastro, que eu tenho pelo menos um registro dentro daquele infotipo, beleza? Então eu marcando o meu infotipo, clicando aqui no meu botãozinho óculos, né, nesse símbolozinho ícone óculos, ele já abre para mim o registro, o último registro, né, o registro que está válido dentro dentro daquele período, beleza? E aí eu tenho aqui dentro, por exemplo, do infotipo 1, todas as informações organizacionais do meu funcionário, como empresa, área, subárea, posição, cargo, unidade organizacional, que é o nosso departamento, e todas as outras informações organizacionais aqui do nosso funcionário. Se eu quiser ver de uma forma diferente, imagina que eu tenho aqui vários registros, eu tenho um histórico de registros para o meu funcionário. Eu acredito que não seja o caso desse aqui, mas se eu clicar aqui em infotipo 1 e clicar aqui no meu ícone, que der uma montanha aqui, que é o botão de síntese, ele vai trazer para mim todos os registros aqui que eu tenho dentro do infotipo 1. Neste caso, como eu disse, ele só tem um registro, por isso que ele não trouxe mais linhas. Mas se eu tivesse mais de um registro aqui, apareceriam várias linhas aqui para eu poder marcar e visualizar essa linha. Beleza? E aí eu tenho aqui então aí a aba de dados pessoais, onde eu tenho lá o infotipo 2, o infotipo 6, o infotipo 21, todos os dados relacionados à pessoa, relacionado ao meu funcionário. Tenho aqui os infotipos, os dados de benefícios, todos os infotipos de benefícios que nós já vimos também. Tem aqui os dados de tempos, que é a parte de marcação, né? Infotipo 7, infotipo 50, infotipo 2001. E os dados da folha de pagamento, que tem lá infotipo 3, taxas do cálculo, infotipo 8 de remuneração base, 57 de afiliações, que são os sindicatos, e por aí vai. Beleza? Então, essa daqui é a transação PA20, é uma transação de exibição dos dados mestres do meu funcionário. Beleza? A outra transação que eu tenho, então, é a transação PA30. Ela é exatamente igual à transação PA20, só que agora eu tenho aqui, olha só, eu tenho mais opções de modificação aqui, de edição desses registros aqui para o meu funcionário. Beleza? Então, o que ele me permite aqui neste caso? Então, se eu quiser não só visualizar, mas se eu quiser criar um registro novo, se eu quiser modificar um registro existente, e também tem as opções aqui de exibir, copiar, delimitar, excluir e o botãozinho de síntese que a gente já tinha lá na transação PA20. Beleza? Então, se eu quiser, por exemplo, criar um novo endereço para o meu funcionário. Olha só, eu venho aqui no infotipo 6, o meu funcionário, vamos dar uma olhada aqui, ele está aqui na Rua das Flores. Eu vou falar que a partir de 1/6/2022 ele vai morar em um novo endereço. Beleza? Então eu vou colocar aqui que vou criar, olha só, vou a partir de 1/6/2022, vou criar aqui um outro registro. Vou falar que é o registro de residência permanente e vou criar um novo registro para ele dentro aqui do infotipo 6, do infotipos de endereço. Então vou colocar lá rua. Vou colocar aqui Rua Augusta, número 333, bairro, ali é Jardins, cidade São Paulo, CEP aqui, vou colocar o 000, vou colocar um CEP qualquer aqui, região São Paulo. E aí, eu vou aqui gravar entradas, eu já posso clicar aqui no meu botão de gravar, ele vai falar,
vai gravar para mim aqui a informação, tá só compilando ali, e aí ele já gerou para mim mais um registro lá dentro do meu Infotipo 6. E se eu quiser ver agora todos os registros que eu tenho dentro do Infotipo 6, eu clico aqui no meu botão de síntese, e aí ele apareceu lá. Tirar aqui da telinha, que ele marcou só essa, ele funcionou como um filtro aqui. Então quando eu clico aqui, ele aparece lá, olha só. Em 1/11 de 2021 ele morava na Rua das Flores, e a partir de 1/6 de 2022 ele vai passar a morar na Rua Augusta. Beleza? Aqui é lógico, informações todas fictícias, o CEP fictício e tudo mais, não existe esse endereço. Beleza? Então, nós vimos aqui como configurar, como criar um novo registro para o Infotipo 6. E assim eu consigo fazer para todos os outros infotipos da mesma forma. Os únicos infotipos que a gente não muda, que a gente não tem nenhuma atualização direta dentro desse infotipo, é o Infotipo 0 e o Infotipo 1. Por quê? O Infotipo 0 eu tenho que criar através da transação PA40, que é a nossa transação de medidas, e o Infotipo 1 eu tenho que crio, ele vem automaticamente com todos os dados da minha posição. Beleza? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Essas foram as dicas de hoje. Vimos aqui as 3 transações para a gente efetuar e para a gente criar lá a nossa manutenção cadastral. Então, transação PA40, onde eu crio as medidas para o meu candidato ou para o meu funcionário. Transação PA20 é onde eu visualizo as informações, os dados mestres do meu funcionário. E transação PA30 é onde eu edito, onde eu crio um registro dentro de um dado, dentro de um determinado infotipo lá para o meu funcionário. Beleza? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Muito obrigado por estar com a gente em mais esse vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de acessar o nosso site e acompanhar todo o nosso conteúdo, todas as dicas, todos os vídeos aí que a gente posta semanalmente para você. Beleza? Vem crescer e se capacitar com a gente. Até mais. Tchau, tchau.